A paz de Deus com todos. Meu nome é Isabela, moro aqui em São Bernardo do Campo. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom, o Senhor pediu para eu contar o testemunho da minha conversão. E eu não nasci, num lar cristão. Quando eu era pequena, só a minha avó, congregava. Na verdade, até o dia de hoje, só eu e minha irmã servimos a Deus aqui em casa. E eu não tinha um conhecimento da palavra, irmãos? E eu glorifico a Deus que, quando eu era pequena, antes mesmo de eu nascer, a minha mãe, ela tentou me matar algumas vezes, ela tentou se jogar do prédio, que a gente morava, porque ela não queria que eu viesse ao mundo, agora nome santo do Senhor. E também, assim, também, quando eu nasci, muitas foram as vezes que atentaram, contra a minha vida. Mas um tempo passado disso, a minha mãe separou do meu pai, eu ainda era pequenininha, creio que eu tinha 1 ou 2 anos, Na verdade, eu nem lembro dessas coisas muito bem, assim, E ela foi embora, e aí eu comecei a morar com meu pai, e ali eu e meu pai e a minha irmã, que ela é 1 ano e 8 meses mais velha do que eu, e ele conheceu uma mulher, que morava aqui no interior de São Paulo, e aí ele começou, enfim, a ter uma relação com a mulher e depois de um tempo a gente foi morar com ela também. Só que assim, o meu pai, ele trabalhava muito, então ele não ficava em casa. E aí ficava eu e minha irmã com ela, Isso já tinha uns 5, 6 anos, essa faixa etária, então eu já lembro bastante coisa dessa época. E quando a gente ficava lá na casa dela, morando com ela, assim, na frente do meu pai, ela era uma pessoa muito boa, porém, glória a Deus. Quando ele saía, irmãos, ela tratava a gente muito mal mesmo, não torturava a gente, não dava comida, fazia a gente fazer todo o serviço de casa, assim, ameaçava a gente mesmo, sabe? Ameaçava contra a nossa vida e falava que se a gente falasse alguma coisa pro meu pai, ele ia matar a gente. Mostrava a faca e falava, se você abrir a boca, vocês vão morrer. Glória a Deus. Mas eu agradeço muito a Deus porque foram passando o tempo, da gente vivendo naquela situação, sofrendo muito, Eu lembro até o meu pai, ele sempre comprava brinquedo pra gente, tudo, e ela dava para as outras crianças, assim, que ela conhecia. E a gente era muito ameaçada, assim, Qualquer coisinha assim, ela falava que ia matar a gente. Isso foi um trauma, pra gente como criança. E chegou um determinado tempo que a minha avó, que ela congregava até então, ela foi na igreja, assim, tinha dia na igreja, Ela morava ali na Zona Leste. E ela foi congregar. E aí o Senhor falou pra ela, você vai fazer uma visita na casa de um parente no interior. E quando você voltar, as coisas mudam. Essa foi a palavra que o Senhor falou com ela, nessa parte da exortação. E ela falou, Deus falou comigo, só que ela não... Sabe quando a pessoa não tem aquela certeza, E aí passou um tempo, ela foi congregar de novo. E aí o Senhor falou pra ela, você já fez o que eu te mandei? Glória ao nome santo do Senhor. E nisso ela foi, pra onde a gente morava, ali no interior, E chegando naquele dia, ela chegou de tarde, lá onde a gente morava. E naquele mesmo dia, aleluia, Jesus, a minha madrasta, ela tinha encomendado um veneno, era um veneno bem forte, que ela ia matar a gente, com aquele veneno. E ali foi a mão do Senhor mesmo, foi um livramento muito grande. E a minha avó chegou e ainda falou, como que você compra um veneno desse tão perigoso com criança em casa,
Mas era um plano dela pra matar ou eu ou a minha irmã e falar que uma matou a outra, né? Que a gente ia ter prestado atenção. E aí, passado o tempo, assim, a minha avó tava em casa, né? Na verdade, aquela tarde. E ficou até mais ou menos à noite, até meu pai chegar, né? Que ele chegava bem tarde, né? Porque ele trabalhava em shopping. E aí, quando ele chegou em casa, teve uma briga, né? Aconteceu uma discussão, porque minha avó viu ela contando algumas mentiras, né? E ela não entendeu muito bem algumas coisas que estavam acontecendo ali dentro, né? Porque ninguém sabia do que a gente passava, né? Só eu, minha irmã e a minha madrasta, né? Que fazia todas essas coisas. E aí, no meio da discussão, assim, a minha irmã contou, né? O que a gente tava passando, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali o Senhor libertou a gente, porque aí meu pai, né? Ele falou pra ela ir embora, pra pegar as coisas dela, que ia pra mãe dela. E aí a gente veio morar com a minha avó, né? Aqui na época ali na zona leste de São Paulo. E a gente foi embora com ela, né? Por isso que na palavra falou que quando ela viesse embora as coisas mudavam, né? Ela até falou que pensava que, porque meu filho vai me dar dinheiro, alguma coisa do tipo. Mas não, era a nossa libertação. Mas passado o tempo, a minha avó, ela era batizada em outra denominação, né? E ela, assim, não congregava tanto, né? Congregava assim às vezes. Então ali eu fui crescendo, inclusive como a gente não comia muito, eu lembro que toda vez que a gente saía, tipo, muitas das vezes eu desmaiava na rua, porque a gente quase não tinha alimento, assim, só Deus mesmo para manter a gente viva, né, naquele lugar. Mas glória a Deus, né, que ali foi um livramento muito grande que Deus deu na nossa vida. E aí eu fui crescendo, ao passar do tempo, né, muito tempo, e assim, eu acreditava em Deus, né? Porém, com o tempo a gente vai esquecendo essas coisas, né? Porque até então não era convertida, não ia pra igreja. E aí passou alguns anos, eu já era maior, então saí da escola. Aí começa, né, aquela fase que você quer fazer assim tudo que não presta, né? E passado um tempo, isso era em 2017, mais ou menos, eu me associei numa torcida organizada, né? E ali, irmãos, eu assim, eu conheci realmente um mundo tenebroso que a gente vive, né? Porque eu fazia tudo de errado, tudo que não prestava eu fazia ali dentro, né? E foi passando os anos ali, até 2019, né? Que foi quando o Senhor me chamou nas águas. Então a minha vida praticamente era assim, ver, né? Ir pra estádio, ver, né, lá o jogo lá do time que eu torcia. E só que com o passar do tempo eu fui pegando algumas amizades, né? Muitas mais influências, né, dentro daquele lugar. Então eu bebia muito, comecei a beber muito, comecei a mentir muito. Vou sair. E comecei a faltar muito na faculdade. Assim, tudo que não prestava, né? Eu fazia. Isso, e aí quando foi em 2019, o Senhor permitiu ali de eu começar a usar a droga, né? No caso era cocaína, eu fiquei dependente. Eu não lembro assim exatamente o mês, mas creio que foi no começo assim, de 2019, ou talvez no final de 2018. Não foi muito tempo, né, que o Senhor permitiu. E também eu passava nessa época por uma depressão muito profunda, assim, eu queria me matar, porque a gente, né, tinha aquele prazer carnal, mas eu não era feliz, né, na verdade. Né, a felicidade verdadeira eu só encontrei depois que eu obedeci ao Senhor e conheci a Deus e a Jesus Cristo, né. Então eu vivi aquela vida errada, assim, muitas coisas, sabe, irmãos, que eu não vou nem entrar aqui no mérito, mas muita coisa que não prestava, era assim, horrível, de verdade. E também muita idolatria, né, porque pra mim a minha vida era aquilo, eu até acabei fazendo 3 tatuagens ali do time que eu torcia, né, então a minha vida era o foco, era aquilo, né, a gente falava, é até morrer, enfim. Mas eu glorifico e agradeço a Deus que depois, no determinado tempo, eu comecei a namorar com um moço, né, que era também
da torcida. E eu comecei a namorar com ele, inclusive a mãe dele era da congregação, né? Só que até então eu não sabia de nada disso, né? Não entendia de nada. E aí eu comecei a namorar com ele, isso quando eu ainda era do mundo. E foi passando o tempo, né? Eu namorando com ele, e aí eu fiquei grávida, só que eu não sabia que eu estava grávida, né? Que era bem no começo da gestação. E como eu tinha depressão, eu usava muita droga, assim, eu descontava, muitas coisas tinham acontecido assim, eu descontava tudo na droga. Então eu usava muito mesmo, sabe? Porque no começo eu usava bem pouco, é legal, mas depois eu comecei a virar dependente daquilo. Então eu ia pra faculdade, usava na faculdade, usava em tudo que era lugar, já tava naquele vício mesmo, sabe, irmãos? Aleluia, Deus. E em determinado dia eu fui, eu nem lembro onde eu acho que eu tava na faculdade ou até mesmo na torcida. Eu cheguei em casa, já era um pouco tarde, só que eu tava numa crise assim de depressão muito grande, né? O inimigo falando se mata. Eu comecei a usar muita droga assim dentro de casa, né? Claro que ninguém, né, sabia que eu usava droga. Eu comecei a usar muito e eu falei, fui deitar, né? Com aquela coisa na cabeça para se matar e aquela falsa sensação boa, porém uma depressão muito grande, né? Depois de usar a droga. E aí, até então eu não sabia que eu tava grávida, irmãos, mas aí eu tive ali um aborto, né? Creio eu que por causa da droga, né? Então ali eu senti, né, aquele feto, né, descendo assim. Mas eu fiquei muito triste na hora, eu não sabia muito o que fazer, na verdade. Como ninguém em casa, na verdade nem eu sabia que eu tava grávida, eu fiquei meio desesperada, só que eu não tive coragem de falar, preciso ir pro hospital e nada. Eu fiquei ali na cama, fiquei ali deitada, né? Glória a Deus. E aí chegou um determinado tempo que eu pensei, assim, nossa, eu tô morrendo, né? Só que eu não tive coragem de chamar ninguém. E aí vem aquele temor, né? Eu fiz tanta coisa e não adiantou nada, porque agora eu vou morrer. Do que adiantou, né, a minha vida até aqui? E ali eu me arrependi, sabe? De tudo. Eu falei, Deus, se tu existe, fala comigo, Senhor. Me dá uma segunda chance, né? Glória a Deus. E ali o Senhor apareceu, né? Primeira vez que eu escutei a voz de Deus, né? Humanamente, ele falou, eu sou Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí, ele me deu, né, uma segunda chance. E até eu ainda estava, né, naquele processo ali do aborto. E ali foi operada uma cirurgia. Creio que, né, por um anjo do Senhor, eu senti, assim, a cirurgia dentro de mim. E ainda falei, Senhor, glória a Deus. Não vai doer, o Senhor fique em paz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali eu comecei, né, a crer depois dessa experiência com Deus, que Deus existia. E eu tinha falado, Deus, nunca mais eu vou usar droga, nunca mais eu vou fazer nada de errado, porque agora eu sei que Deus existe. Então entrou aquele temor no meu coração. Porém, a gente, né, vivendo no mundo, né, acaba que é atraído pelas coisas do mundo. Então passou pouco tempo, eu já tava ali, né, quando eu tinha muita depressão, então eu sempre usava muita droga. Voltei a beber assim, 2 dias depois já tava fazendo tudo de errado, assim, sabe? E aí foi passando o tempo, né? Porém eu lembrava daquilo, mas eu não tinha força, né? Glória a Deus, de parar, né? E também não sabia qual caminho eu deveria seguir, sabia que Deus existia, mas como prosseguir, né, até então. E tudo permissão de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. E passado um tempo, eu lembro que era Dia dos Pais, em 2019, né, mês de agosto. E eu tava na casa do meu namorado, fui pra lá.
E aí ele me chamou, né, pra sair pra outro determinado lugar e eu fui com ele. E chegando naquele lugar, irmãos, depois de um tempo, né, que a gente estava lá, e teve uma hora que eu fiquei ali sozinha. E aí foi naquela hora, irmãos, que eu vi um ser maligno, um demônio. E santo Deus, aleluia, Jesus. E ele olhou para mim e falou assim: eu vim roubar a sua alma, eu vim levar a tua alma. E ali entrou um temor, né? Aquele medo. E naquele momento eu estava em frente a um espelho assim. E eu pude ver a minha alma saindo do meu corpo. Só que não totalmente. Naquela hora que eu vi um pouco, eu desmaiei. Caí no chão. E eu voltei. Nisso, irmãos, eu comecei, né, a orar, ajoelhei, comecei a orar. Falei pro meu namorado o que estava acontecendo. Eu falei, ó, tem um demônio aqui. Glória ao nome santo do Senhor. E naquela mesma hora, o Senhor mandou o anjo dele ali. O anjo do Senhor estava comigo porque eu sabia que o anjo do Senhor estava ali e ele falava comigo a todo momento: ora, faz isso, faz aquilo. E aí eu já. Aí desapareceu, né, aquele demônio. Porém, a presença dele estava ali. E ele entrou numa guerra espiritual muito grande, irmãos. Muito grande mesmo. Porque de um lado estava o anjo do Senhor e de outro estava ali um demônio. E aí eu falei, olha, vamos embora daqui. E a gente foi embora. Só que quando eu tava andando, eu ouvi aquelas vozes a todo momento, né, sabe? Na minha cabeça. A voz ali do maligno e do anjo de Deus. E aí quando eu tava indo embora, eu olhei pela janela e vi de novo aquele ser maligno. Aleluia, Deus. E eu comecei numa guerra espiritual muito grande de ouvir vozes. E também ao mesmo tempo ali ter o anjo do Senhor do meu lado. E começou uma guerra muito grande, irmãos. E eu falei, vou pegar um Uber e ir pra casa, né? Pensando que aquilo ia acabar. Porém, não acabou, irmãos. Eu cheguei em casa, aquele demônio me acompanhou. Porém, eu não via mais ele, só ouvia a voz. E senti a presença, né? Glória ao nome santo do Senhor. Eu entrei pra casa, fiquei em casa. E eu fui dormir, né? Fui dormir, deitei na minha cama. Glória a Deus. E começou uma guerra espiritual muito forte. Porque a minha avó não sabia, a minha irmã não sabia, né? Dormia no quarto com elas. Então eu deitei ali, foi uma guerra muito grande, irmãos, para eu conseguir dormir. Porque aquele demônio ele estava embaixo da minha cama. Foi lá que ele se alojou, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, passou uns dias, né? E era aquele tormento, né? Eu, eu assim, principalmente durante a noite, eu sentia ele mexendo no meu corpo. E assim, muitas coisas muito horríveis, irmãos, de verdade. Que eu nem vou contar aqui porque é muito pesado, muito forte. Mas tudo é para glorificar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E passados os dias, irmãos, aí eu comecei a comentar com a minha avó que eu ouvia vozes e tudo. Aí eles me levaram para o médico. Assim, queriam me internar no médico, porque os médicos achavam que eu tava doida, né? Que eu via voz sobre depressão. Só que aquilo ali era um ser maligno que tava ali, né? Por permissão de Deus, claro. E uma determinada noite que eu estava ali, eu tinha muito medo, sabe, de dormir, porque eu era tentada a todo momento. Eu sentia aquela malignidade, né? Ali no quarto, principalmente. Santo Deus, aleluia, Jesus. Uma determinada noite, estava todo mundo dormindo já, minha avó, minha irmã. E aí eu fui arrebatada em espírito ao inferno. E ali, irmãos, eu senti muitas coisas horríveis assim no meu corpo, né?
Era como se eu tivesse sido atentada por vários demônios ao mesmo tempo. E ali eu clamei a Deus, porque esse tempo todo o anjo do Senhor estava ao meu lado. E eu falei, Senhor, por favor, me tira daqui. Eu não aguento ficar aqui. E eu tava deitada na cama, até então o meu corpo, né, mas espírita não estava lá. E eu glorifico a Deus que na mesma hora o Senhor me respondeu com a voz humana, né? Como se fosse, né, uma voz humana. E o Senhor falou, se você quer que eu tire você daí, então você vai ter que sofrer a mesma dor que meu filho sofreu. E nesse momento, irmãos, que o Senhor falou isso, eu até então não conhecia Jesus Cristo, né? Eu nunca tinha parado para ler a Bíblia, mas eu lembrei, né, dos filmes que eu assisti, assim, na Páscoa, né? Jesus de Nazaré. E lembrei ali a morte, né, do Filho de Deus, crucificado. Só que aquele lugar era tão terrível, eu falei, tá bom, Senhor, pode ser, porque qualquer coisa é melhor do que o inferno. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E ali eu falei, tá bom, Senhor, né? Só que o Senhor foi tão bom, né? Claro, Ele não fez eu sofrer aquela dor toda que Cristo sofreu na cruz, porque ninguém nem é digno de ser comparado a Jesus Cristo. Mas eu ali deitada na minha cama, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu pé, como se eu tivesse sido arrastada assim no chão, sabe? Como se estivesse solando o meu pé. E naquele momento, quando eu acabei de sentir a dor, que foi muito rápido até, eu voltei ali pra cama, saí daquele lugar. Agora, o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí, passado mais ou menos uns 2 dias, irmãos, creio eu, um pouco mais, um pouco menos, porque tudo isso durou mais ou menos uma semana, né? Desde que eu vi o ser maligno, até o Senhor me libertar. E aí a minha avó falou, não, a gente tem que... Porque ela viu que eu tava numa aflição assim, que eu não conseguia, sabe? Eu sofria muito, né? E a minha avó, ela sempre foi muito espiritual, né? Conheceu, assim, Deus. Deus fez muitas obras na vida dela também. Então, ela falou, então vamos procurar uma igreja. Só que a minha avó não tava congregando muito. Então ela me levou numa outra igreja, assim, à noite, a gente saiu ali onde a gente morava. E aí já morava aqui em São Bernardo. E aí a gente procurou uma igreja, entrei lá em uma outra igreja, e aí eu, né, o pastor, ele orou por mim, assim, minha avó explicou mais ou menos o que estava acontecendo, ele orou por mim, irmão, só que, assim, eu pensei, então o Senhor vai me libertar, né? Que eu queria, assim, eu acreditava, porque eu já acreditava em Deus e Jesus, sabia do poder deles, né? Então eu acreditava que Ele podia me libertar. Glória a Deus. Aí o pastor, ele orou por mim, só que eu não senti nada assim, sabe? E ele falou, olha, vem no culto de libertação. Creio que era no próximo dia à tarde. E aí eu fui. Só que também, irmãos, não adiantou nada, assim, eu nem senti a presença de Deus naquele lugar. Não para falar mal de nenhuma denominação, mas foi assim que o Senhor quis fazer na minha vida, né? Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Não foi ali que o Senhor quis libertar minha alma. Então eu glorifico a Deus que passado, creio que um dia a minha avó falou, então vamos na congregação, né? E aí ela me levou, e assim, a congregação era na rua de baixo da minha casa. Glória a Deus. Uma congregação bem pequenininha, assim, uma salinha quase, né? Aleluia, Jesus. E aí eu fui congregar. E quando eu fui congregar, eu senti, assim que eu sentei no banco, né? Sentei ali no último banco. E eu senti a presença de Deus, só que aquele demônio, ele estava me perturbando a todo momento. Então eu entrei numa guerra também espiritual muito grande, né? Porque o inimigo, ele não queria que eu estivesse ali dentro, né? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Deus é bom na minha vida. E aí
Eu lembro que o irmão, o primeiro hino que chamaram foi o 316. Tua vida é triste, né? E o Senhor visitou muito a minha alma, eu chorei muito, eu chorei o culto todo, assim, na verdade. E um tempinho antes disso, né, o Senhor tinha falado assim pra mim, pra eu obedecer a Ele. Então eu, assim, entrou na minha cabeça, assim, eu não entendia muito, mas eu falava assim, eu preciso me batizar, eu preciso batizar, né, porque aí Deus vai me libertar. E aquilo foi na minha cabeça, e aí nesse culto, né, era numa quinta-feira, né, e foi anunciado, né, que ia ter serviço de santo batismo ali na central de São Bernardo do Campo no domingo. E aí, naquele dia, irmãos, Deus, assim, visitou muito a minha alma. Inclusive, eu tive uma visão também dentro da igreja. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vi primeiramente, assim, um portão grande, assim, largo, né? Porém, a porta dele, assim, ela era bem estreita, né? E depois eu vi a Nova Jerusalém, né? A Cidade Santa. E era tudo em umas luzes assim de ouro mesmo. Uma luz dourada e branca. A primeira visão do portão também é essa. E por último eu vi uma coroa, né? Uma coroa flutuando. Inclusive quando eu tava dentro da igreja, eu não gostava de fechar o olho. Porque toda vez que eu fechava o olho eu sentia uma coisa ruim, né? Por causa do que estava acontecendo, da prova espiritual. Mas aí o Senhor falou, confia em mim, pode fechar. E foi quando ele me deu a visão, né? Foi a primeira visão que eu tive, assim, glória a Deus. E aí, passado o culto, eu entendi. Eu falei, não, eu tenho que me batizar, né? Tenho que obedecer a Deus, né? Aleluia. Ali, irmãos, começou uma guerra muito grande também. Porque de quinta a domingo foi uma guerra muito grande para não ir para a igreja. Porque o inimigo não queria que eu fosse, né? Mas glória a Deus que deu tudo certo. Chega no domingo, eu fui pro batismo. Foi eu, a minha avó, me levou. E eu liguei pro meu pai também. Eu falei, pai, né, que eu não morava com ele, né? Morava só eu, minha avó, minha irmã e meu tio. Meu pai morava no interior, né? Mora ainda. E eu liguei, pai, você não quer vir no domingo? Eu vou batizar, né? Aleluia, Jesus. E ele falou, você vai batizar? Eu já sabia. Meu pai, assim, ele é testemunhado, né, até hoje da graça. Ele ainda não obedeceu a Deus nas águas, mas ele sempre acreditou muito em Deus, né? Congrega. E muito tempo atrás, quando a minha mãe abandonou, né, lá no começo, ele ficou muito desesperado. Ele falou, o que vai ser de mim, eu e essas duas meninas para criar? E ele foi buscar a palavra. E Deus falou para ele, não se preocupa, porque você é o pai e a mãe delas. E no tempo certo eu vou chamar nas águas do santo batismo. Então quando eu liguei para ele, ele falou, eu já sabia. E ele me contou isso, então cresceu muito a minha fé, né? E eu, glória a Deus, né? Na época, né, eu nem sabia da glória a Deus, mas ali eu fiquei, né, muito feliz. E aleluia, Jesus. E aí chegou o domingo e ele veio, né? E fomos nós quatro ali pro batismo, a minha irmã também. A minha irmã falou, eu vou ir pra te ajudar. A minha irmã também, né, não congregava nem nada. Glória a Deus. E aí chegando lá, irmãos, na hora assim que começou o serviço, né, de batismo, foi uma guerra muito grande, porque o inimigo soprava, não é a hora, não é a hora. E eu não tinha força, né? Eu ficava com aquilo na cabeça, não é a hora, eu acho que não é a hora, eu tô errada. Não é, Deus não tá mandando eu fazer isso, acho que tem que esperar um pouco mais. Não porque eu não quisesse, mas porque talvez eu tinha medo que Deus não queria que eu fosse aquela hora, né? E o inimigo começou a plantar um monte de coisa na minha mente, eu fiquei numa guerra. Mas eu não pedi ali nenhum sinal para batizar, porque eu sabia que Deus só me libertaria da minha prova se eu me batizasse. Não que fosse uma troca, porque eu queria, né? Porque ali eu já tinha conhecido o amor de Deus, como Deus era bom, né? Como Ele é bom. E glória a Deus. Mas estava numa opressão maligna muito grande, numa prova muito grande.
E aí minha irmã falou, vamos, né, vamos. E aí ela foi também, né, simpatizou também, inclusive desceu nas águas primeiro que eu. E ela ali que me deu força pra ir ali até trocar de roupa. E aí, glória a Deus, aí na hora que eu batizei, tava uma guerra assim, o inimigo falando no meu ouvido, daquela guerra entre o inimigo e o... E ali, irmãos, em meio àquela guerra, eu desci nas águas. E assim que eu voltei pro vestiário, o inimigo já começou a soprar. Olha, eu tô aqui ainda, não adiantou nada você se batizar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas ali eu fiquei firme, irmãos. Eu falei, acredito em Deus, né? Se ele pediu pra eu batizar, glória a Deus. No tempo certo o Senhor me liberta. Mas é uma pressão muito grande, irmãos. Ficar dentro daquela igreja, ouvindo a voz comigo. Mesmo depois ali que eu tinha obedecido a Deus as águas, né? E em determinado tempo, o anjo do Senhor falou assim pra mim, porque ele falava comigo a todo momento, sabe, irmãos? Era como se fosse uma pessoa mesmo, né? Que por misericórdia o Senhor colocou ele ali pra mim, pra me dar força, pra me ajudar naquele período de prova que eu tava passando. E ele falou, olha, hoje tem grande festa no céu. Aí eu, por quê? Aí ele falou, porque um pecador se arrependeu, então é dia de festa no céu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Eu fui pra casa, né? E aí continuou aquela prova, aquela guerra dentro de casa. Porém, como aí eu já conhecia Deus, aleluia, né? Já tinha obedecido. Então eu comecei assim, não tinha força nem de ajoelhar, né? E tal. Então ele deitava na cama, eu clamava, Senhor, por favor, me liberta dessa prova, eu não aguento mais, Senhor. Tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí eu fui congregar uma terça-feira, né? Que era o dia de culto, terça, quinta e domingo, né? Na comum que eu fiz, né? Na rua debaixo da minha casa. E aí eu fui congregar na terça. E aquele culto, irmãos, o Senhor me libertou. E a palavra foi no livro de Marcos, no capítulo 7, que fala sobre a mulher Sírio-Fenícia, né? Que roga uma libertação pela filha dela, porque tinha um demônio. Aleluia. Glória a Deus. Que tinha um demônio, né? Na filha dela. Então, ali o Senhor me libertou para aquela palavra. O Senhor falou assim muitas coisas comigo. E eu falava, meu Deus, é Deus mesmo, né? Assim, muita coisa. O Senhor foi muito misericordioso. Ele falou, aquele demônio que tá lá, eu tô tirando agora da tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, Santo é o Senhor. E ali foi quando Deus me libertou, né, daquela prova por misericórdia. Ele ainda falou, filha, eu ouvi a tua oração. Filha, eu ouvi a tua oração quando tu estava me clamando, porque eu não aguentava a prova. Glória a Deus. E ali o Senhor me libertou, irmãos. E desde então, né, eu obedeci a Deus. A data do batismo foi dia 17 de agosto, né? Salvo erro, foi dia 17. Foi em agosto de 2019. E desde então, assim, graças a Deus, o Senhor tem feito muitas obras, muitos livramentos na minha vida, muitos sinais que Ele está comigo, né? E Deus, Ele é muito bom, irmãos. E também eu sinto de agradecer a Deus, né? Porque o livramento que o Senhor me deu foi 6 dias atrás, terça-feira passada eu estava indo pro curso, faço o curso aqui que o Senhor preparou de eu fazer de gastronomia, que era um desejo, né? Inclusive um dom que o Senhor me deu. Glória a Deus. E aí eu tava indo pro curso, né? E eu tava atravessando ali na faixa de pedestre, veio um carro, que ele não me viu, né? E ele me atropelou.
mas ele não passou por cima de mim, ele bateu assim na minha perna e eu caí. E no que eu caí, eu desmaiei. Glória a Deus. E quando eu desmaiei, eu não lembro, né, disso, mas eu lembro assim de acordar, já tem um monte de gente em volta de mim, muita gente olhando, né? E aí o condutor do veículo, ele veio até mim, e quando eu acordei, eu não tinha consciência nem, tipo, do que eu tava fazendo, mas eu acordei falando uma linguagem, né? Acordei falando em línguas, e eu só falei assim, eu sou crente, Deus me livrou, glória a Deus. E ali eu agradeço muito a Deus, porque foi um livramento muito grande de Deus na minha vida, né? E ali o motorista, ele me levou, né? O motorista do carro que me atropelou, ele me levou ali pro médico, fiz um exame, né, da cabeça, pra ver se não tinha acontecido nada, porque eu bati muito forte. Até a médica, ela falou, olha, você foi atropelado e nem rasgou a sua roupa, né? Glória a Deus. Então ali Deus me guardou e tem mostrado que é Deus na minha vida. Eu agradeço muito a Deus, assim, porque Ele tem feito muitas, muitas coisas. E sou totalmente grata a Deus por tudo, né? E para quem precisa de uma libertação, assim, ora, clama a Deus, porque Deus vê o nosso sofrimento e na hora certa Ele liberta a nossa alma. Pode ser o que for, mesmo que para nós pareça impossível. Glória a Deus. Mas Deus está ali para nos ajudar, como Pai. Glória a Deus. E Ele vê tudo o que acontece. Na hora certa, o Senhor nos livra e liberta a nossa alma. Glória a Deus. E também eu peço na oração, né, para os irmãos que sentirem de orar por mim, pelo meu noivo, que a gente vai casar em dezembro, para que Deus, né, ajude nós, que é mais uma vitória aí que o Senhor deu na nossa vida. Eu agradeço assim a Deus por tudo mesmo, por essa oportunidade de poder contar esse santo testemunho. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém.